Naquela noite, enquanto meu marido brindava com sua amante em um restaurante, eu segurava em minhas mãos o que viraria o mundo dele de cabeça para baixo, os resultados de um teste de DNA. Aquilo revelaria uma verdade que o deixaria paralisado pela primeira vez. Mas antes de contar como tudo aconteceu, me conta nos comentários. De onde você está me ouvindo? Me chamo Patrícia, tenho 40 e poucos anos e fui curadora de arte. Por 17 anos, vivi como a esposa perfeita de Ricardo, um médico, pai de nossos 2 filhos maravilhosos. Éramos o casal ideal, com nosso apartamento de luxo e uma imagem de sucesso inabalável. Ricardo sempre me elogiava em público, dizendo que eu era sua inspiração. E eu, ingênua, acreditava. O sorriso não saía do meu rosto quando me aproximei da mesa do restaurante Vila Toscana, onde meu marido Ricardo celebrava com sua nova companheira. 17 anos de casamento haviam terminado com uma assinatura fria em papéis de divórcio, mas a verdade que eu carregava no envelope selado mudaria tudo para sempre. O ambiente elegante, com suas luzes suaves e música italiana ao fundo, parecia o cenário perfeito para o final de uma peça teatral que eu havia dirigido nos últimos meses. Parabéns pela sua liberdade, murmurei, colocando o envelope sobre a mesa de mármore onde ele brindava com champanhe francês. Achei que você gostaria de saber sobre isso antes de planejar definitivamente o futuro. Sua expressão de satisfação se desvaneceu quando ele leu o cabeçalho. Resultados de exame de paternidade. Laboratório GeneTech. A descoberta que selou o destino do meu casamento não foi um grito ou uma discussão épica, mas um momento de silêncio absoluto que me congelou por dentro. Era uma quinta-feira chuvosa de março, às 14h30, quando meu mundo desmoronou silenciosamente. As gêmeas Isabela e Sofia estavam na escola, cursando o primeiro ano do ensino médio, e nosso filho mais novo, Mateu, de 12 anos, estava na natação. Eu estava organizando o closet de Ricardo, uma tarefa que fazia religiosamente a cada mudança de estação, quando notei uma pasta médica meio escondida entre seus ternos italianos. O couro marrom estava gasto nas bordas, como se fosse manuseada frequentemente. Não era comum ele trazer trabalho para casa. Ricardo sempre fazia questão de manter a vida profissional e pessoal separadas. Ou assim, eu pensava. Minha curiosidade despertou imediatamente. Ao abrir a pasta, encontrei prontuários de pacientes da clínica de fertilidade onde ele trabalhava há mais de uma década. A Clínica Esperança era renomada na cidade, e Ricardo era considerado um dos melhores especialistas em reprodução assistida da região. Mas uma ficha em particular chamou minha atenção de forma quase magnética. Camila Herrera, 28 anos, tratamento FIV. Observações especiais do Dr. Ricardo Mendoza. O que me fez tremer não foram os dados médicos técnicos, mas as anotações manuscritas na margem, escritas com a letra familiar que eu conhecia tão bem depois de tantos anos. Processo concluído com sucesso. Paciente demonstrou gratidão excepcional. Marcar consultas de acompanhamento em horários reservados, após 18 horas. Havia também um número de telefone pessoal anotado em vermelho, sublinhado 2 vezes. Minha mente racional tentou desesperadamente encontrar explicações profissionais inocentes para aquelas anotações. Talvez fosse apenas um caso médico complexo que requeria atenção especial. Talvez a paciente tivesse horários complicados que exigiam flexibilidade. Mas meu instinto de mulher, aguçado por 17 anos de casamento, já sabia a verdade que meu coração se recusava a aceitar. Com mãos trêmulas, fotografei cada página daquele prontuário com meu celular, certificando-me de capturar cada detalhe, cada anotação suspeita. Recoloquei tudo exatamente como estava, tomando cuidado para não deixar rastros da minha descoberta. Minha experiência como gerente de projetos, antes de me dedicar integralmente à família, me ensinou a documentar tudo meticulosamente. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia profundamente depois de alegar cansaço extremo por uma cirurgia complexa, esperei até ter certeza de que ele estava em sono profundo.
Seus roncos suaves me davam a segurança de que não acordaria facilmente. Peguei seu celular da mesa de cabeceira, meu coração batendo tão forte que temi que ele ouvisse. A senha era a data de nosso casamento, 15 de setembro de 2007. Irônico, considerando o que estava prestes a descobrir. Minha mão tremia enquanto digitava os números que representavam o que eu pensava ser o início de nossa história de amor. O que encontrei nas mensagens confirmou meus piores temores de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Centenas de conversas com Camila Herrera ao longo de 8 meses, começando como consultas de acompanhamento formais e evoluindo gradualmente para declarações de amor apaixonadas e planos detalhados de futuro. Meu amor, mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos, escreveu ela em uma mensagem recente. Sua esposa suspeita de alguma coisa? Você falou com ela sobre o divórcio? A resposta dele me cortou como uma lâmina afiada. Patrícia vive em seu próprio mundo de domesticidade. Ela nem nota que não nos tocamos há meses. Estou apenas esperando o momento certo para sair dessa prisão sem causar muito drama. Preciso pensar nas crianças também. Você entende? Continuei lendo, hipnotizada pelo horror, descobrindo detalhes íntimos de como meu marido planejava nossa separação enquanto eu organizava jantares para impressionar seus colegas médicos. Ela é uma boa mãe, ele escreveu, mas nossa conexão morreu há anos. Com você, sinto-me vivo novamente. Você entende minha paixão pela medicina, minha dedicação aos pacientes. Ela só reclama que passo tempo demais no consultório. Cada palavra era uma punhalada, não apenas pela traição, mas pela frieza com que ele descrevia nossa vida juntos, como se fosse um fardo que carregava por obrigação. O que mais me chocou foi descobrir que Camila não era apenas uma paciente qualquer. Ela era uma mulher que havia lutado contra a infertilidade por anos, passando por múltiplos tratamentos fracassados em outras clínicas antes de chegar à Clínica Esperança. Suas mensagens revelavam uma vulnerabilidade profunda, uma desesperança que Ricardo havia explorado sistematicamente. Você foi meu milagre, ela escreveu. Depois de tantos anos tentando ser mãe, você não apenas me deu esperança, mas me deu amor. Não sei como agradecer por tudo que fez por mim. A resposta dele me gelou. Você já me agradeceu de todas as formas possíveis, minha querida. E continuará agradecendo pelo resto de nossas vidas. Devolvi o telefone ao lugar exato onde estava, minha mente processando furiosamente as implicações do que havia descoberto. Passei a noite inteira acordada, deitada ao lado do homem que havia sido meu mundo por 17 anos, observando sua respiração tranquila, enquanto minha vida desmoronava silenciosamente. Repassei nossa história juntos como um filme em câmera lenta, procurando sinais que havia ignorado, momentos que deveriam ter despertado suspeitas. Os jantares cancelados de última hora, as ligações urgentes durante nossos poucos momentos íntimos, a distância crescente que eu havia atribuído ao estresse de sua carreira em ascensão. Ricardo Mendoza, renomado especialista em fertilidade, o homem que realizava milagres para casais desesperados, era também meu marido há 17 anos. Ironicamente, eu fora uma de suas primeiras pacientes. Conheci-o quando ainda era residente e eu lutava para engravidar de nosso primeiro filho. Lembrei-me de como ele havia sido meu herói naquela época, meu salvador pessoal, o homem que me deu a família que eu tanto desejava. Ele me tratou com uma dedicação que parecia especial, marcando consultas fora do horário comercial, oferecendo apoio emocional quando outros médicos eram frios e técnicos. Nosso romance começou lentamente, construído sobre a gratidão e admiração que eu sentia por ele. Agora me perguntava se toda essa história havia sido apenas o primeiro ensaio de um padrão que ele repetiria com outras pacientes vulneráveis. Na manhã seguinte, confrontei Ricardo em nossa cozinha espaçosa, o mesmo lugar onde planejávamos o futuro de nossos filhos durante cafés da manhã em família. As paredes amarelas que eu havia pintado com tanto carinho pareciam zombar da falsidade de nossa vida doméstica. Você está dormindo com Camila Herrera? Perguntei sem rodeios, colocando uma xícara de café na sua frente como fazia todas as manhãs há 17 anos.
Ele quase engasgou com o primeiro gole, seus olhos escuros se arregalando com genuína surpresa. Como você... Patrícia, eu posso explicar. Não precisa explicar nada complicado. Quero apenas a verdade simples. Ele suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos que eu achava distinguidos, como se fosse um alívio finalmente confessar. Sim, estou com ela. E não é apenas físico, Patrícia. Eu a amo de verdade. Ela me entende de uma forma que você nunca conseguiu, nunca se interessou em conseguir. Sua honestidade brutal me surpreendeu. Ela era sua paciente, Ricardo. Você abusou da posição de confiança que ela depositou em você. Não foi assim. Não reduza a nossa relação a isso. Nos apaixonamos naturalmente, organicamente. Essas coisas acontecem, Patrícia. Não são planejadas. Ele falava com uma convicção que me assustou, como se realmente acreditasse que havia sido vítima de um amor inevitável. Quero o divórcio, ele continuou, endireitando a gravata que eu havia escolhido para ele na noite anterior. Camila está grávida de 3 meses e eu pretendo casar com ela assim que tudo estiver resolvido legalmente entre nós. A notícia me atingiu como um soco no estômago, me deixando sem ar por alguns segundos. Grávida? Ela estava em tratamento de fertilidade por anos. Sim, e finalmente funcionou. Nós vamos ser pais juntos. Ele falava com uma alegria genuína que não via em seu rosto há anos. Tenho idade suficiente para saber o que quero, Patrícia. Aos 48 anos, não posso mais desperdiçar tempo fingindo sentimentos que não existem. Ele saiu para o trabalho deixando-me sozinha com os destroços de nossa vida, prometendo que conversaríamos sobre os detalhes práticos quando voltasse. O divórcio avançou com uma rapidez que me surpreendeu. Ricardo queria se livrar de mim o mais rápido possível, oferecendo um acordo financeiro aparentemente generoso para acelerar o processo. Seus advogados, uma equipe cara e eficiente, insistiam que eu assinasse rapidamente, alegando que a oferta poderia ser retirada se eu demorasse muito para decidir. O Dr. Mendoza está sendo mais do que justo, repetia seu advogado principal, um homem elegante de terno caro. Ele poderia ter pedido a divisão de bens, mas prefere deixar a casa para a senhora e as crianças. É uma demonstração de boa vontade. Mas algo me incomodava profundamente sobre toda essa situação. Durante nossos anos iniciais de tentativas para engravidar, lembrei-me de como Ricardo sempre insistiu que usássemos apenas tratamentos tradicionais, evitando fertilização in vitro. Vamos tentar métodos mais naturais primeiro, ele dizia com sua voz médica autoritária. A FIV deve ser o último recurso, apenas quando todas as outras opções forem esgotadas. É um procedimento invasivo e não queremos submeter você a isso desnecessariamente. Agora, Camila havia engravidado facilmente com o mesmo tratamento que ele havia me negado anos antes, alegando riscos e complicações. Decidi procurar a doutora Helena Vasques, uma antiga colega de Ricardo que havia deixado a Clínica Esperança em circunstâncias misteriosas 2 anos antes. Encontrei seu contato através de uma busca cuidadosa nas redes sociais médicas. Ela hesitou em me receber quando liguei, sua voz soando cautelosa e preocupada. Senhora Mendoza, não sei se é apropriado conversarmos sobre questões relacionadas ao seu marido. Mas quando mencionei minha situação de divórcio e as circunstâncias suspeitas que havia descoberto, ela concordou relutantemente em conversar. Existe algo que você precisa saber, ela disse finalmente. Mas não posso falar sobre isso por telefone. Vamos nos encontrar pessoalmente. Nos encontramos em um café discreto no centro da cidade, longe da área médica onde Ricardo era conhecido. Helena parecia mais velha do que eu lembrava, mais cansada, com rugas profundas ao redor dos olhos que sugeriam noites mal dormidas. Patrícia, eu imaginei que você me procuraria algum dia, ela disse com um suspiro profundo, mexendo nervosamente no açúcar do café. Existe algo que você precisa saber sobre Ricardo e sobre os tratamentos que ele realiza. Algo que me custou minha carreira, minha reputação e quase minha sanidade mental.
O que Helena me revelou nos próximos 40 minutos destruiu completamente minha percepção da realidade. Na Clínica Esperança, havia um esquema sistemático de fraude em tratamentos de fertilidade que operava há mais de uma década. Médicos inescrupulosos, liderados por Ricardo e o diretor da clínica, Dr. Augusto Morales, manipulavam resultados, usavam material genético de doadores não autorizados e, em alguns casos, substituíam amostras sem o conhecimento dos pacientes. Ricardo não é apenas um médico infiel, ela me explicou, sua voz baixa e urgente. Ele é o cérebro por trás de uma rede complexa que lucra com o desespero de casais inférteis. Eles manipulam tratamentos, cobram por procedimentos desnecessários e, pior ainda, usam material genético inadequado ou não consentido. Mas nossos filhos nasceram através de tratamentos naturais. Protestei, sentindo o mundo começar a girar. Não fizemos FV, não usamos doadores. Ricardo sempre foi muito claro sobre isso. Helena me olhou com uma expressão que misturava pena e urgência. Você tem certeza absoluta disso? Porque os registros que eu consegui salvar antes de sair da clínica mostram algo muito diferente. Ela abriu uma pasta discreta e me mostrou cópias de prontuários que havia secretamente guardado, violando protocolos médicos por acreditar que era a coisa certa a fazer. Meu nome estava lá, em documentos que eu nunca havia visto, junto com registros de procedimentos que eu não me lembrava de ter autorizado ou mesmo discutido. Inseminação artificial disfarçada de tratamento hormonal. Helena explicou pacientemente, apontando para códigos médicos que eu não entendia. Você pensava que estava recebendo apenas medicamentos para regular o ciclo menstrual e estimular a ovulação, mas, na verdade, estava sendo submetida à inseminação artificial com material genético de doadores cuidadosamente selecionados. Ela me mostrou datas específicas, horários de procedimentos que coincidiam com consultas que eu lembrava vagamente como exames de rotina. A revelação me deixou sem ar, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio do café. Isso significa que meus filhos provavelmente não são filhos biológicos de Ricardo e possivelmente nem seus. Helena confirmou com a delicadeza de alguém que entende a magnitude do que está revelando. Temos suspeitas fundamentadas de que ele usava essa técnica regularmente com esposas de colegas médicos, por razões que ainda não entendemos completamente. Pode ser por controle, por experimentação ou simplesmente por uma perversão psicológica que só ele pode explicar. Ela me entregou uma pasta volumosa com documentos cuidadosamente organizados. Há outros casos documentados aqui, outras famílias que passaram pelo mesmo processo sem saber. Você não está sozinha nessa situação, Patrícia. Há pelo menos 20 famílias que sabemos serem vítimas do mesmo esquema. Folheei os documentos com mãos trêmulas, vendo nomes que reconhecia. Esposas de médicos, enfermeiras da clínica, até mesmo algumas jornalistas que haviam feito reportagens positivas sobre o trabalho de Ricardo. Por que esposas de pessoas específicas? Perguntei. Controle, Helena respondeu. Quando você cria filhos usando o material genético que escolhe, você tem um segredo sobre cada família. É uma forma de chantagem em potencial, uma garantia de que ninguém vai questionar seus métodos ou denunciar suas práticas. Senti o mundo desmoronar completamente ao meu redor. 17 anos de casamento, 3 filhos que eu amava mais do que minha própria vida, uma existência inteira construída sobre mentiras elaboradas e manipulação médica. Ricardo não havia apenas me traído com uma paciente. Ele havia fraudado a própria concepção de nossa família, transformando nossa vida em um experimento controlado. Por que ele faria isso comigo? Perguntei, ainda tentando processar a magnitude da informação. Especialmente comigo, que era sua esposa. Talvez especialmente por você ser sua esposa. Helena respondeu pensativamente. Você representava o teste final do sistema dele. Se ele conseguisse enganar completamente a pessoa mais próxima, se conseguisse criar uma família inteira baseada em mentiras sem que a própria esposa suspeitasse, então ele teria provado que seu método era infalível. Ela pausou, observando minha reação.
Ou talvez ele simplesmente não conseguisse resistir à tentação de exercer controle total sobre sua própria vida doméstica. Alguns homens têm necessidade psicológica de controlar tudo ao seu redor, incluindo a genética de seus próprios filhos. Naquela noite, voltei para casa e olhei para meus filhos com olhos completamente diferentes. Isabela e Sofia, as gêmeas de 15 anos, estavam fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Tão inteligentes, tão cheias de vida, com suas personalidades distintas que sempre me encheram de orgulho. Isabela, mais extrovertida e artística, sonhava em ser arquiteta. Sofia, mais introspectiva e analítica, queria estudar medicina como o pai. Mateu, de 12 anos, estava assistindo televisão na sala, seu sorriso travesso e energia inesgotável fazendo a casa parecer mais viva. Eu os amava com cada fibra do meu ser, mas agora questionava tudo sobre nossa família. Suas características físicas, que eu sempre havia atribuído à genética complexa de duas famílias, suas personalidades únicas, suas habilidades específicas, nada disso vinha de Ricardo ou de mim. A genética da nossa família era uma mentira completa? Observei Isabela desenhando distraidamente enquanto estudava, um talento que nenhum de nós dois possuía. Sofia sempre teve uma facilidade natural com matemática que superava tanto Ricardo quanto eu. Mateu tinha uma coordenação atlética excepcional que não se explicava pela nossa herança genética. Decidi contratar um investigador particular para examinar mais profundamente o passado de Ricardo e suas práticas na clínica. Encontrei Roberto Silva através de uma recomendação discreta de minha advogada. Ele era especializado em fraudes médicas e tinha experiência com casos complexos. Casos como esse são mais comuns do que as pessoas imaginam, ele me explicou durante nossa primeira reunião. Médicos em posições de poder às vezes desenvolvem complexos de Deus, especialmente em áreas como fertilidade, onde lidam com o milagre da vida diariamente. O relatório que Roberto me entregou 3 semanas depois era ainda mais chocante do que eu imaginava. Ricardo havia sido denunciado informalmente várias vezes por práticas questionáveis ao longo dos anos, mas as investigações sempre eram arquivadas misteriosamente antes de chegarem a conclusões definitivas. Ele tinha conexões políticas e financeiras poderosas que o protegiam. Membros do Conselho Médico Regional, diretores de hospitais influentes, até mesmo alguns juízes que haviam sido seus pacientes ou pacientes de suas esposas. Pior ainda, descobri que Camila não era sua primeira paciente amante. Havia um padrão cuidadosamente documentado pelo investigador. Ricardo seduzia mulheres vulneráveis que buscavam tratamento de fertilidade, prometia resultados milagrosos quando outros médicos haviam falhado e depois as abandonava quando se cansava ou quando elas começavam a fazer perguntas inconvenientes. Ele é um predador sistemático, Roberto me explicou. Usa a posição de médico e a vulnerabilidade emocional das pacientes para criar relacionamentos que satisfazem tanto seu ego quanto suas necessidades físicas. O investigador também descobriu algo que me gelou o sangue. Ricardo mantinha registros detalhados de todos os procedimentos fraudulentos que realizava, guardados em um computador pessoal criptografado em seu escritório particular. Era como se ele colecionasse troféus de suas manipulações, documentando cada caso com a precisão de um cientista registrando experimentos. É narcisismo puro, explicou Roberto. Ele acredita que é tão inteligente que nunca será descoberto. Então, documenta tudo para poder admirar sua própria genialidade. Entre os documentos que Roberto conseguiu obter através de um contato dentro da clínica, encontrei meu próprio caso descrito em detalhes clínicos e frios. Patrícia Mendoza, esposa do médico. Procedimento realizado com sucesso usando material genético do doador 247. Paciente não possui conhecimento do procedimento real. Resultados excepcionais para fins de estudo comportamental. Observar desenvolvimento das crianças e reação da mãe ao longo dos anos. Caso ideal para análise de longo prazo sobre aceitação inconsciente de paternidade fraudulenta.
Eu era um experimento para ele, uma cobaia humana em seus jogos perversos de controle e manipulação. Ele havia estudado minha reação, documentado meu comportamento, observado como eu criava filhos que não eram biologicamente meus ou dele. Durante 17 anos, ele coletou dados sobre nossa família como se fôssemos ratos de laboratório. A frieza científica com que ele descrevia nossa vida íntima me causou náuseas físicas. Foi então que decidi que não seria apenas uma esposa traída buscando vingança emocional. Seria uma mulher determinada a buscar justiça não apenas para mim, mas para todas as famílias que haviam sido vítimas desse esquema elaborado. Primeiro, coletei discretamente amostras de DNA de meus filhos, fios de cabelo das escovas, saliva de copos que usaram, e também de Ricardo, usando uma escova de dentes que ele havia deixado no banheiro da suíte principal. Enviei tudo para 3 laboratórios diferentes, garantindo que os resultados fossem incontestáveis. A espera de 2 semanas foi torturante. Durante esse período, mantive a rotina normal, preparando refeições, ajudando com lições de casa, comparecendo a reuniões escolares, tudo enquanto minha mente processava a magnitude da situação. Os resultados chegaram numa terça-feira cinzenta de abril, todos confirmando a mesma verdade devastadora. Probabilidade de paternidade de 0% para os 3 filhos. Ricardo não era pai biológico de nenhum deles, exatamente como Helena havia previsto. Com as provas genéticas em mãos, procurei o doutor Ramírez, promotor público especializado em crimes médicos. Sua reputação de integridade e eficiência era conhecida na comunidade médica. Isso é um caso muito sério, ele me disse após examinar cuidadosamente toda a documentação que eu havia reunido. Estamos falando de fraude médica sistemática, violação de confiança, falsificação de documentos médicos e, possivelmente, crime contra a dignidade humana. Mas para construir um caso sólido, precisamos de mais evidências e, principalmente, de mais vítimas dispostas a testemunhar. Dr. Ramírez me conectou com outras famílias que haviam passado por situações similares. Através de uma rede cuidadosa de contatos, descobri que éramos dezenas de vítimas do mesmo esquema elaborado. Reuniões discretas foram organizadas, depoimentos foram coletados, evidências foram compiladas. Cada família tinha sua própria história de manipulação, mas todas seguiam o mesmo padrão: confiança traída, procedimentos não autorizados, resultados questionáveis e, principalmente, famílias construídas sobre mentiras. Enquanto isso, mantive cuidadosamente a fachada de esposa resignada e civilizada. Assinei os papéis do divórcio sem protestos, aceitei o acordo financeiro sem negociações e até mesmo desejei aparentes felicidades para Ricardo e Camila quando apropriado. Ele estava completamente convencido de que havia escapado limpo, livre para começar sua nova vida com a mulher grávida que pensava ter conquistado através de tratamento médico legítimo. Você sempre foi uma mulher sensata e madura, Patrícia, ele me disse após a assinatura final dos documentos, sua voz carregada de condescendência. Tenho certeza absoluta de que encontrará alguém que a valorize adequadamente. Você merece ser feliz, e eu espero que possamos manter uma relação cordial por causa das crianças. Eu sorri graciosamente e agradeci, guardando para mim o conhecimento de que sua vida, aparentemente perfeita, estava prestes a desmoronar de forma espetacular. A investigação oficial começou discretamente nos meses seguintes. Promotores especializados, investigadores federais e auditores médicos examinaram anos de registros da Clínica Esperança. O que descobriram foi um esquema de fraude que ia muito além do que qualquer um de nós havia imaginado. Ricardo não apenas manipulava tratamentos de fertilidade, mas também cobrava por procedimentos desnecessários, superfaturava medicamentos importados, mantinha uma rede de corrupção que envolvia fornecedores de equipamentos médicos e até mesmo falsificava pesquisas científicas para publicação em revistas médicas.
O dinheiro desviado era lavado através de uma série complexa de empresas fantasmas e investimentos imobiliários. Ricardo havia construído um império financeiro baseado na exploração sistemática de casais desesperados por filhos. Cada tratamento fraudulento rendia não apenas dinheiro, mas também poder e influência sobre as famílias afetadas. 6 meses após nosso divórcio, quando Ricardo estava ocupado planejando seu casamento com Camila para o final do ano, a operação policial foi deflagrada. A prisão aconteceu em sua própria clínica durante um dia normal de trabalho, na frente de colegas médicos e pacientes que o veneravam. As algemas foram colocadas em suas mãos que um dia eu havia admirado por salvar vidas, agora reveladas como instrumentos de manipulação e fraude. As acusações foram extensas e detalhadas: fraude médica qualificada, violação de confiança, falsificação de documentos públicos, lavagem de dinheiro, crimes contra a dignidade humana, formação de quadrilha e exercício ilegal da medicina. A imprensa cobriu o caso extensivamente, chamando-o de "o médico que brincava de Deus com a fertilidade" e o maior escândalo médico da década. O que mais me trouxe uma satisfação silenciosa foi observar a reação de Camila quando ela descobriu toda a verdade. Ela não era apenas uma das muitas amantes de Ricardo. Ela era mais uma vítima cuidadosamente selecionada de suas manipulações psicológicas e médicas. O bebê que ela carregava no ventre havia sido concebido através de inseminação fraudulenta, usando material genético de um doador completamente desconhecido, escolhido por Ricardo segundo critérios que só ele conhecia. Toda a história de amor que ela acreditava ter vivido era uma fabricação elaborada. Ricardo havia mentido sobre o processo de fertilização, alegando que tinha sido uma concepção natural resultado de sua paixão. Na verdade, ele havia planejado a gravidez dela como mais um experimento, documentando cada passo do processo de sedução e manipulação. Camila estava tão devastada quanto eu ficara meses antes, descobrindo que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras elaboradas. Durante o julgamento, que durou 6 meses intensos, testemunhei contra Ricardo junto com outras vítimas. Ver o homem que um dia amei e admirei sentado no banco dos réus, tentando justificar anos de fraude e manipulação sistemática, me deu uma sensação estranha de fechamento e justiça. Ele não era mais o médico respeitado que realizava milagres para casais desesperados. Era um criminoso que havia destruído a vida de dezenas de famílias para satisfazer seus impulsos narcisistas de controle. "Você destruiu não apenas nosso casamento", disse durante meu depoimento, olhando diretamente nos olhos do homem que havia sido meu companheiro por 17 anos, mas a própria base de nossa família e de muitas outras. "Você brincou com a genética humana, com a esperança das pessoas, com a confiança sagrada que depositamos nos médicos. Você transformou o sonho mais íntimo de ter filhos em um pesadelo de mentiras, manipulação e controle." Ricardo me olhou com uma expressão que misturava raiva, desespero e, surpreendentemente, algo que parecia arrependimento, mas não disse nada em sua defesa. O julgamento resultou em uma condenação exemplar. Ricardo foi sentenciado a 18 anos de prisão por múltiplas acusações. Sua licença médica foi cassada permanentemente. Seus bens foram confiscados para ressarcir as vítimas, e ele foi obrigado a pagar indenizações milionárias que incluíam danos morais, tratamento psicológico e apoio financeiro para as famílias afetadas. A Clínica Esperança foi fechada definitivamente, e outros médicos envolvidos no esquema também foram processados e condenados. Camila me procurou logo após o julgamento. Ela estava no 7º mês de gravidez e completamente perdida, tanto emocional quanto financeiramente. "Eu não sabia de nada", ela me disse, chorando copiosamente. "Eu realmente pensei que havia me apaixonado por um homem íntegro e dedicado. Pensei que finalmente tinha encontrado alguém que me entendia e me amava de verdade. Olhei para aquela mulher jovem, vulnerável, carregando no ventre uma criança que também seria vítima das manipulações de Ricardo. Apesar de toda a dor que ela havia causado indiretamente ao meu casamento, eu não conseguia odiá-la.
Ela havia sido tão enganada quanto eu, talvez até mais, considerando sua situação de vulnerabilidade emocional quando buscou tratamento. Camila, disse com uma calma que me surpreendeu, você também foi vítima dele. Assim como eu, assim como todas nós. A diferença é que você descobriu a verdade antes de desperdiçar 17 anos de vida com um homem que nunca existiu de verdade. Nos meses seguintes, algo extraordinário aconteceu. As famílias vítimas do esquema de Ricardo começaram a se unir, formando uma rede de apoio mútuo. Criamos um grupo que chamamos de Filhos da Verdade, dedicado a ajudar outras famílias que pudessem estar passando por situações similares. Compartilhamos recursos para terapia familiar, apoio jurídico e, principalmente, apoio emocional para processar a magnitude do que havíamos descoberto. Meus filhos, Isabela, Sofia e Mateu, foram surpreendentemente resilientes quando finalmente lhes contei toda a verdade. Obviamente, tivemos que fazer isso com cuidado, com apoio psicológico profissional e muita conversa. Isabela, sempre a mais artística e intuitiva, foi a primeira a dizer: Mãe, isso não muda nada sobre quem somos ou sobre quanto nos amamos. Você é nossa mãe, sempre foi e sempre será, independentemente da genética. Sofia, com sua mente analítica, ficou inicialmente mais perturbada. Significa que nunca vamos saber quem realmente somos geneticamente? Perguntou. Explicamos que poderíamos tentar descobrir mais sobre os doadores através dos registros que foram apreendidos, mas que isso era uma escolha individual que cada um poderia fazer quando se sentisse pronto. Mateu, o mais novo, surpreendeu a todos com sua maturidade. Então o papai não é nosso pai biológico, mas você é nossa mãe de verdade, certo? E nós somos irmãos de verdade? Quando confirmamos, ele simplesmente disse: então estamos bem. Família é sobre amor, não sobre DNA. O processo de reconstrução foi longo e doloroso. Passei meses em terapia, processando não apenas a traição conjugal, mas a violação profunda da minha autonomia reprodutiva. Ricardo havia roubado minha capacidade de escolha sobre minha própria fertilidade, transformando minha maternidade em um experimento controlado. Essa violação era, em muitos aspectos, mais devastadora do que a infidelidade. 1 ano após o julgamento, recebi uma carta inesperada de Ricardo na prisão. Ele pedia para me ver, alegando que precisava se desculpar pessoalmente. Hesitei por semanas antes de decidir ir. Queria entender o que havia na mente de um homem capaz de tamanha manipulação sistemática. O encontro foi surreal. Ricardo parecia ter envelhecido 1 década no ano que passou preso. Seus cabelos estavam completamente brancos, sua postura era curvada e seus olhos não tinham mais a confiança arrogante que eu conhecia. Patrícia, ele começou. Eu sei que nada do que eu disser pode desfazer o que fiz, mas preciso que você saiba que nunca quis machucá-la especificamente. Então por que fez isso comigo? Por que transformou nossa família em um experimento? Perguntei, observando suas mãos trêmulas. Porque eu podia, ele respondeu com uma honestidade brutal que me chocou. Eu tinha o poder, o conhecimento, a posição. E quanto mais eu fazia, mais eu queria provar que era capaz de controlar completamente a vida das pessoas. Começou como curiosidade científica, mas se tornou uma obsessão. Eu me viciava na sensação de ter controle total sobre o futuro genético das famílias. Ele pausou, olhando para as mãos. Você era o teste definitivo. Se eu conseguisse enganar minha própria esposa, criar uma família inteira baseada na minha manipulação, então eu teria provado que era verdadeiramente superior. Era narcisismo puro, Patrícia. Eu me achava um deus. Senti uma mistura de raiva e pena. E os sentimentos que você disse ter por Camila também eram parte do experimento? Não, ele respondeu rapidamente. Camila foi diferente. Com ela, eu realmente achei que estava sentindo algo genuíno, mas agora percebo que até isso era parte do padrão. Eu me apaixonava pela minha própria capacidade de criar vida, de controlar destinos.
Nunca foram as mulheres em si, era o poder que eu exercia sobre elas. Saí daquela visita com uma estranha sensação de fechamento. Ricardo não era um monstro no sentido tradicional. Era um homem que havia se perdido completamente em sua própria arrogância e sede de controle. Isso não o desculpava, mas me ajudava a entender como alguém poderia chegar a tal ponto de destruição. 2 anos após o julgamento, nossa vida havia se estabilizado em uma nova normalidade. As crianças estavam bem, prosperando nos estudos e desenvolvendo suas próprias identidades independentes dos traumas familiares. Isabela decidiu que queria estudar psicologia, inspirada por nossa experiência. Sofia manteve o interesse em medicina, mas agora focada em ética médica e direitos dos pacientes. Mateus se destacou no atletismo, canalizando sua energia em conquistas positivas. Camila e eu desenvolvemos uma amizade improvável. Ela teve uma filha linda, uma menina que chamou de Esperança. Decidimos que nossas crianças cresceriam sabendo da conexão entre elas, todas vítimas da mesma manipulação, mas também sobreviventes da mesma tragédia. Hoje, 5 anos depois, posso dizer que a experiência, por mais traumática que tenha sido, nos tornou mais fortes. Aprendi que família não é definida por genética, mas por amor, cuidado e escolhas conscientes. Meus filhos sabem que são amados incondicionalmente, independentemente de sua origem biológica. Também me tornei uma defensora dos direitos dos pacientes em tratamentos de fertilidade. Trabalho com legisladores para criar leis mais rigorosas de supervisão médica e protocolos de consentimento informado. Minha experiência terrível se transformou em uma missão de proteger outras famílias de passarem pelo mesmo que passamos. Ricardo ainda está preso, cumprindo sua sentença. Ocasionalmente, recebo notícias dele através dos advogados. Sua saúde está deteriorando e ele demonstra sinais de arrependimento genuíno. Mas isso não muda o fato de que ele destruiu dezenas de famílias para satisfazer sua megalomania. A verdade, descobri, realmente liberta, mesmo quando dói mais do que as mentiras. Prefiro viver com a dor da realidade do que na ilusão de uma vida construída sobre manipulação e controle. Meus filhos e eu somos mais autênticos, mais conectados e mais fortes do que jamais fomos quando nossa família era baseada nas mentiras elaboradas de Ricardo. E quando olho para Isabela desenhando, Sofia estudando e Mateu correndo pelo quintal, sei que tomei a decisão certa. A verdade pode ter destruído nossa família como era, mas permitiu que construíssemos algo melhor, mais verdadeiro e mais forte em seu lugar. A vida continua, e nós continuamos também. Não como vítimas, mas como sobreviventes que escolheram transformar trauma em crescimento, mentiras em verdade e manipulação em amor autêntico. E você? O que faria em uma situação como essa? Como você reagiria a uma traição tão íntima e complexa? Quem, em sua opinião, foi o mais culpado nessa história? Deixe seus comentários e suas reflexões abaixo. Sua perspectiva é muito importante para nós. E se você se identificou com essa história de alguma forma, ou se ela te trouxe alguma reflexão, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Juntos, podemos aprender e crescer com as experiências uns dos outros.